precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, a paz do Senhor, meus irmãos, todos são bem-vindos, ou sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que bom que nós vamos iniciar hoje a 26ª lição do livro número 2, a lição que tem como título Técnica de Comparação e Sinóticos. Então, todos os irmãos são mais do que bem-vindos. Obrigado por estar nos assistindo. Sou carente das orações dos irmãos. Então, mas antes de nós entrarmos na lição número 26, olhe só o que nós colocamos aqui. Você vai lá na página 7 do seu livro, observe. Antes de começar a lição 26, a realizarmos os exercícios, faça a recapitulação, que está na página 7, sobre aquilo que foi aprendido no livro 1, no volume número 1. Então você sabe que esse curso ele tem 6 volumes, estamos agora no volume 2, iniciando o volume 2, mas já tivemos aí um volume, já preenchemos, já estudamos, já fizemos aqui a exposição, ministração de 25 videoaulas. Hoje vamos iniciar a 26ª videoaula em nome do Senhor Jesus Cristo. Observem este quadro aqui. Então, como vamos falar aqui sobre recapitulação agora, análise do Evangelho de Mateus. Então aqui você sabe, você estudou os 5 passos sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, né, os 5 passos, os lugares associados e os capítulos, onde começa e onde inicia cada passo da vinda do Senhor Jesus. Observe aqui. Então, primeiro aqui, está muito fácil, né? Já tem aqui as primeiras letras da palavra, que é a introdução. Depois vem a infância. Com a infância de Jesus está associado o quê? Qual o lugar associado com a infância de Jesus? Belém. E o capítulo é o capítulo número 2, certo? A introdução, capítulo 1. E a infância, capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Depois, saindo da infância, nós vamos para o ano de preparação. Ano de preparação, lugar associado é Nazaré. E o capítulo é o capítulo 3, versículo 1, até Mateus 4, versículo 11, é o ano de preparação. Vamos sair do ano de preparação, vamos para o ano de popularidade. O ano de popularidade, o lugar associado aqui, já tem aqui a letra C, é Cafarnaum. E começa aqui o capítulo 4, versículo 12, até o capítulo 13 de Mateus. Saindo aqui do ano de popularidade, vamos para o ano da paixão. O ano da paixão, lugar associado, Jerusalém. E o capítulo vai no capítulo 14, verso 1, até o capítulo 27 do Evangelho de Mateus. Após todos esses passos, o último é vida ressuscitada, né? Vida ressuscitada, graças a Deus que Jesus ressuscitou. Glória a Deus. O lugar associado aqui é todas as nações, todas as nações. O capítulo é capítulo 28 de Mateus. Então não se esqueça dessa importante informação, dessas importantes informações, só recapitulando para você não se esquecer. Memorize os 5 passos, memorize os lugares associados e principalmente os capítulos também. Isso é muito importante aqui para o nosso curso. Vamos a outro quadro aqui. Agora vem a genealogia, Mateus capítulo 1, versículo de 1 a 17. Estamos apenas relembrando aquilo que você já assistiu, aquilo que você já executou, já preencheu no seu livro, né, que é bem didático esse livro. Muito bem, nomes principais, datas e títulos das épocas dos reinos. Os nomes principais, para facilitar esses nomes aqui que constam na genealogia do Senhor Jesus, o primeiro aqui, quem é? O pai da fé, o patriarca Abraão. Então você vai colocar Abraão. A data, Abraão, 2000 a.C. Então você vai colocar aqui 2000 a.C. E é o reino vindouro, né? Títulos das épocas do reino, ano vindouro. Após, tem outro nome, após Abraão, tem outro nome bem principal ali, um dos principais, não, você não pode esquecer esse nome, que consta na genealogia do Senhor Jesus, é o nome de Davi. Então Davi, você vai colocar Davi, aqui data 1000 anos antes de Cristo, é o reino vacilante, né? Nem todos os reis foram como Davi. E o próprio rei Davi também teve suas falhas.
vamos lá. Saindo aqui, outro nome que aparece, não é o nome de um personagem, mas é o nome de um império, né? Um nome poderoso aí, é Babilônia. Então, você vai colocar aqui, ó, Babilônia. Aqui você vai colocar 600 AC, né? Lembre-se, AC antes de Cristo, 600 antes de Cristo. É o reino vazio. Então, o reino vazio. Por quê? Porque Israel foi, ou Judá, a tribo de Judá foi para o cativeiro na Babilônia. Por último aqui, outro nome principal é o nome de Cristo. O próprio nome de Cristo consta na sua genealogia. Cristo, certo? Aqui você não vai preencher nada, apesar de ter um espaçozinho. E aqui é o reino que? Reino verdadeiro. Então temos aqui reino vindouro, reino vacilante, reino vazio e reino verdadeiro. Aqui nomes principais: Abraão, Davi, Babilônia e Cristo. Nas datas aqui, Abraão 2000 a.C., Davi 1000 anos antes de Cristo e a Babilônia, no caso do cativeiro, cerca de 600 anos AC ou antes de Cristo. Mas temos ainda outro quadrinho aqui importante para você preencher. Os Herodes da infância de Jesus. Lembra que nós ministramos uma das videoaulas, né? A videoaula, se não me falha a memória, nós até anotei aqui o número da aula, que nós falamos sobre os 4 Herodes, se não me falha a memória aqui. Foi a lição número 21. A lição 21 nós falamos sobre os 4 Herodes, né? Os heróis da infância de Jesus. Primeiro foi Herodes o Grande, né? O grande construtor, o Herodes, né? De grandes também maldades, né? Maldades. Seus 3 filhos. Então ele tinha 3 filhos e as províncias que governaram. Estamos falando aqui no âmbito da Palestina. Tudo bem? Seus 3 filhos aqui. Então tem Arquelau, Antipas, o tetrarca, e Filipe, né? Que era o Herodes melhor, o menos ruim era o Herodes Filipe. Províncias que governaram. Então temos aqui Arquelau, ele reinou aqui na província de Judá e Samaria, né, para facilitar que já tem o J e o S, Judá e Samaria. Temos aqui o outro Herodes, né, Antipas, o tetrarca, as províncias que ele governou, né, foi a província da Galiléia e Pérea, Galiléia e Pérea. E o último Herodes, Herodes Filipes, a província da Itureia, certo? Então, parabéns a você aí, que se você não preencheu, preencha aí, esses 3 quadrinhos aí para que você não se esqueça. Memorize aí para você não se esquecer, tá bom? Muito bem, então nós vamos ministrar a lição número 26, técnica de comparação e os sinóticos. Técnica de comparação e os sinóticos. Então seja bem-vindo ao nosso segundo livro, né, o livro número 2, é o nosso livro aqui, texto. E eu quero já começar, vou fazer uma pergunta. Eu posso lhe perguntar o seguinte: você já perguntou alguma vez por que existem 4 evangelhos? Por que 4 evangelhos ao invés de um? Certo? Então, se você já fez essa pergunta, ou se me ouviu agora com atenção, só um instantinho aí, daqui a pouco nós voltaremos com as respostas, tá certo? Só um instantezinho, um rápido intervalo aqui, daqui a pouco estaremos de volta, ok? Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém e andar. Amém? Estamos aqui de volta. Então eu fiz uma pergunta. Você já se perguntou por que 4 evangelhos ao invés de um evangelho? Então nós vamos, fique aí na atenção, daqui a pouquinho nós já estamos entrando nesse assunto, tá bem? Então você vai ficar sabendo o motivo, por que 4 evangelhos ao invés de um, não é? Por que isso aí? Então, para isso observe o seguinte, aqui nós temos nesse slide 4 desenhos, né? 4 figuras, aqui até um exemplo um pouco engraçado aqui para você entender. O que consta aqui? Talvez, eu não sei, dependendo aí da sua tela, não sei se dá para você ler, mas eu vou ler aqui. Estes 4 desenhos são uma mesma cena desenhada por 4 artistas. Todos apresentam uma parte da verdade, mas nenhum apresenta todos os detalhes. Só observa aqui, um exemplo bem clássico, bem fácil para você entender o porquê dos 4 evangelhos. Veja só, aqui nós vemos nessa paisagem aqui, na letra A, nós vemos aqui uma casa, um homem aqui correndo, né? E temos aqui uma árvore. Ao fundo temos aqui algumas montanhas aqui, certo? Nesse segundo quadro, que é o B, aqui já aparece mais alguns detalhes que na primeira gravura, na primeira imagem aqui não aparece. Observe que além, o que foi acrescentado aqui? A cerca à frente da casa. Nós vemos aqui o cachorro, né? E aqui não sabíamos por que este senhor estava correndo. Agora já vemos que tem um cachorro aqui.
Mas aparece também o sol aqui ao fundo, né? As outras imagens se repetem. Agora, observe este outro quadro aqui, certo? Pintado por outra pessoa. Neste quadro aqui, já não aparece não aparece a casa, não aparece o homem correndo, não aparece o sol, certo? Mas aparece aqui, ó, a árvore com a cerca e uma parte da cerca que antes não tinha. Aqui não tinha nenhuma parte de cerca. Aqui tinha cerca, mas não tinha árvore. Mas agora aparece, mas a casa não existe, nem o sol. Nesse outro quadro aqui, já aparece, aqui já está mais quase completo, né? Então está faltando algo aí que vocês devem estar sabendo. Aliás, duas coisas. Então observe, a cerca permanece, o homem está correndo, a casa, o sol e tal. O que é que está faltando aqui? Analisando aqui, está faltando o cachorro e está faltando aqui essa cordilheira, né? Essas montanhas aqui, certo? Observe o quadro completo. Então o quadro completo é isso aqui, certo? Então observe aqui, o quadro está completo, já aparece o sol, a árvore, já aparece aqui as montanhas, a casa, a cerca completa aqui, ó. Certo? Até a poeira aqui do cachorro aparecendo, né? Veja só, correndo atrás do homem aí. Então, isso mostra o quê? A necessidade do evangelho. Então, se você voltar aqui, vamos voltar aqui um pouquinho, veja aqui esse detalhe aqui. Então, isso ilustra o quê? Isso ilustra o quê? Isso ilustra os 4 evangelhos. Nenhum evangelho ele é completo por si só, né? Sempre outro evangelho vai complementar aquela informação que alguém, quando escreveu, não colocou, mas outro complementou. Isso é importante. Por isso é que é importante a questão dos sinóticos, você estudar os sinóticos. Certo? Então, voltando aqui ainda nessa imagem aqui. Aqui vemos uma combinação dos 4 desenhos. Os 4 desenhos, juntando todos os 4 desenhos dos 4 artistas, formou-se então este quadro aqui completo. Então aqui vemos uma combinação dos 4 desenhos. Agora podemos ver uma cena mais completa, da mesma maneira usando uma nova técnica de estudo bíblico que você poderá combinar os 4 evangelhos e assim obter um quadro muito mais completo da vida de Jesus. Por isso que é importante esse assunto, técnica de comparação e sinóticos. Você vai aprender essa questão de comparar fatos, episódios que consta nos evangelhos, ou nenhum evangelho, ou mais de um evangelho, e quando você estuda eles ao mesmo tempo, né, claro, um por cada vez mais fazendo as suas comparações, você vai aprender o suficiente para ter uma visão mais clara acerca do episódio, acerca do assunto, acerca do tema que você vai estudar. Vamos em frente? Vamos para a questão número 1. Questão número 1, que está na página número 10. Página número 10. Vamos lá. No primeiro livro estudamos, questão número 1. No primeiro livro estudamos o primeiro passo da vida de Jesus, a infância. Agora neste segundo vamos estudar o segundo passo relatado por Mateus, o ano de preparação. Então esse volume 2 aqui, você vai estudar acerca do ano de preparação, ok? Vamos lá. Questão número 2. É para você recordar essa questão. Além disso, nesta lição, vamos recordar a introdução e a infância. Agora responda, quais capítulos de Mateus se relacionam com a introdução? Qual capítulo? Capítulo 1. Com a infância, capítulo 2 de Mateus. E com o ano de preparação? O ano de preparação, capítulos 3 e 4. Se você quiser mais ser específico, você diz capítulo 3, versículo 1 até Mateus 4, versículo 11. Tudo bem? Vamos para a questão seguinte, a questão número 3. No começo do primeiro livro, estudamos 3 técnicas básicas de estudos bíblicos. Nós estudamos 3 técnicas básicas de estudo bíblico no volume número 1, no livro número 1. Então, para facilitar, essa questão vem aqui novamente para você puxar por sua memória. Vamos lá? A primeira foi a técnica de observação. Técnica de observação, complemente aí a resposta. Técnica de interpretação e, por último, a técnica de aplicação. Observação, interpretação e aplicação. Inclusive, este assunto sobre essas técnicas nós estudamos, tivemos 2 lições. Foi a lição número 11 e a lição número 12 no livro número 1. Vamos à questão número 4. Além dessas 3 técnicas básicas de estudo, estudaremos uma 4ª técnica. Já vimos 3, vamos estudar mais uma, a 4ª técnica, por intermédio da qual você poderá estudar a vida de Jesus Cristo
não apenas em um evangelho, mas fazendo uma comparação entre os diferentes relatos dos 4 evangelhos. Então você vai comparar um evangelho com outro, um relato com outro relato. Como se chama essa nova técnica de especial importância para estudo dos 4 evangelhos? E aqui tem técnica de observação, você já, por eliminação aqui você já vai excluindo, né? A resposta aqui não está correta. Não, técnica de observação não, que você já viu. Técnica de interpretação, você já viu. Técnica de aplicação, viu também. Então, técnica de comparação, que é uma novidade para você, né? Você já estudou sobre a técnica de observação, interpretação, de aplicação, mas hoje você vai aprender mais uma nova técnica chamada técnica de comparação. Vamos à questão número 5. A técnica de comparação pode ser usada no estudo de um tema, observem bem, essa técnica pode ser estudada quando você estuda um tema, de um episódio ou até de um dos 5 passos da vida de Jesus. Ou um tema, ou um episódio, ou um dos 5 passos da vida de Jesus, e você vai usar essa técnica. Para começar, vamos fazer um estudo de comparação entre o primeiro dos itens acima, ou seja, sobre um tema. Nós falamos aqui, nós vamos usar essa técnica chamada técnica de comparação para estudo de um tema, de um episódio ou de um dos 5 passos da vida do Senhor. Então a resposta é sobre um tema. Muito fácil essa resposta. Vamos à questão 6. Tomemos o exemplo de um tema já muito conhecido por você. Por exemplo, os zelotes. Os zelotes. Estudamos zelote na lição número 2. Qualquer dúvida, o irmão vai lá, pega o livro número 1, lição 2, você, caso tenha esquecido algo sobre os zelotes. Então, vamos tomar como exemplo aqui os zelotes. Lembra-se de Mateus, o publicano, e de Simão, o zelote, que era um zelote. Aí deu um espaço para você completar. Que era um zelote? Um revolucionário. O zelote era um revolucionário, né? Aquelas pessoas que eram ferrenhos inimigos da dominação romana. Eles eram contra essa questão dessa vassalagem da Palestina, né? Sendo dominada ali, subjugada pela nação romana, ou por Roma, digamos assim, né? Então os zelotes eram inimigos, hostilizavam por demais a Roma ali, tomando ali, praticamente ali, oprimindo o povo da Palestina, né? O povo de Israel. Vamos à questão número 7. A questão número 7. Cananita é o nome hebraico pelo qual eram conhecidos os revolucionários judeus. Nós vamos estudar essa questão agora aqui. Vamos falar sobre essa questão de zelotes, porque às vezes aparece zelotes, às vezes aparece o termo cananitas, né? Na língua grega, o nome cananita é traduzido como zelote. Então você sabe que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Então este termo cananita, que era essas pessoas que eles eram inimigos, hostilizavam a presença dos romanos ali na Palestina. Na linguagem, no idioma grego, o termo cananita foi usado, o zelote, né, foi usado para substituir esse termo em hebraico cananita, certo? Então essa particularidade muito simples, fácil de entender. Faça uma comparação entre Mateus 10, 4 e Lucas 6, verso 15. Eu já fiz essa comparação, certo? Na versão revisada da imprensa bíblica brasileira ou da edição da Almeida Revista e Corrigida de 1969, eu não sei se você tem, da Sociedade Bíblica do Brasil. Qual evangelho usa o nome? Aí você vai, né? Você vai comparar. Eu tenho aqui a Bíblia na NVI, por exemplo. A NVI traz o termo zelote. Então aqui ele coloca aqui 2 palavras, né? Tem letra A, grego e hebraico. Em Lucas capítulo 6, versículo 15, o termo grego é zelotes, certo? Aparece isso tanto na Almeida Corrigida como na NVI. E no hebraico, por exemplo, Mateus capítulo 10, versículo 4, traz como cananita. Então Mateus trata como cananita. Então fácil aqui. Então você pode perguntar grego Lucas e hebraico Mateus. Resumindo, é essa a resposta. Agora aqui temos uma nota. Também é traduzido como cananeu. Outras versões da Bíblia, Nova Versão Internacional, Almeida Atualizada, Almeida Contemporânea, Almeida Corrigida e Fiel, usa o termo zelote em ambas as passagens. O importante é que você não se esqueça que
Zelote significavam os revolucionários, ou era um revolucionário. Um zelote era um revolucionário. Agora, é claro, havia mais de um, muitos zelotes ali se escondiam, né, no meio da multidão, e ali eles usando uma pequena faca, eles ali davam um golpe naquelas pessoas que eram favoráveis à presença da dominação romana na Palestina. E muitas vezes ali se esgueiravam no meio da multidão, aplicava ali o golpe, geralmente era fatal, e escondia essa pequena faca, essa pequena adaga nas mangas da camisa, né? Os cananitas faziam isso, ou os zelotes. Bem, vamos para a questão número 8. Isso aqui é para você memorizar, ok? Com qual nome se conheciam os revolucionários judeus? Com que nome se conheciam os revolucionários judeus? É que tem em hebraico, aí você coloca cananitas, e em grego, zelotes. Só para memorizar, para ajudar você a guardar isso na sua mente, certo? Questão 9. Qual é a técnica que você utilizou para achar nova informação sobre o tema os cananitas, fazendo a comparação entre Mateus e Lucas? Que técnica foi essa? Que nós comparamos aqui o texto de Mateus 10:4 e Lucas 6:15. É a técnica de comparação, só você complementar. E a questão 10, mais uma vez, qual é o nome grego para cananita? O nome grego para cananita, zelotes. Cuidado para não colocar zelador, tem gente que às vezes confunde, certo? Então memorize esse termo aí, zelote. Ok? Questão 11. Para descobrir o nome mais atualizado de um cananita, você usou a técnica de comparação para estudar. Marque a resposta certa. Nós estudamos um tema, um episódio ou um passo da vida de Jesus. Claro, se o tema foi cananita, nós falamos aqui, claro, a resposta é um tema, não é? Então, um tema. Então, coloque aí a letra A. Vamos à questão seguinte, a 12. O exemplo que demos foi muito simples para que você pudesse entender facilmente o uso da técnica de comparação no estudo de um tema. Depois veremos como essa mesma técnica servirá para estudar profundamente uma grande variedade de temas, não somente nos evangelhos, mas em toda a Bíblia. Por exemplo, no primeiro livro já usamos a técnica de comparação, talvez sem que você percebesse, para estudar muitos temas, tais como cananitas, as promessas de Deus, o Filho do Homem, as profecias, Mateus, tudo isso aqui são temas. Na lição sobre o Filho de Deus, vimos isso na lição 16, utilizamos a técnica de comparação para estudar. Marque a resposta certa. Então, essa técnica nós usamos para estudar o quê? Um tema, um episódio ou um dos 5 passos. Um tema. Filho de Deus é um tema. Profecias é tema. Mateus é um tema. Filho do Homem é um tema. As promessas de Deus é um tema. Cananitas é um tema. Então, você vai responder a letra A. Tudo bem? Vamos mais a um breve intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta. Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém e andar. Amém, estamos aqui de volta, amados. Obrigado por continuar nos assistindo. Vamos na continuação do estudo. Vamos à questão agora número 13. Não somente utilizaremos a técnica de comparação no estudo de temas como cananitas, Mateus, Filho do Homem, tudo isso aqui são temas, etc. Mas também para estudar episódios da vida de Jesus. Então, essa técnica chamada técnica de comparação, ela não só serve para você estudar temas como esses aqui, que nós falamos, cananitas, Mateus, Filho do Homem, mas também para você estudar episódios da vida de Jesus. Muito importante. Por exemplo, Mateus relata 3 episódios no ano de preparação. Mateus relata 3 episódios no ano de preparação. Procure na sua Bíblia os títulos acima dos versículos dados abaixo e verá quais são esses 3 episódios. Então aqui você vai, aqui temos 3 referências, Mateus 3, verso 1, abra a sua Bíblia. Observe que em Mateus, em cima desse texto de Mateus 3, verso 1, aparece ali um tópicozinho ali, tá certo? Tem um enunciado ali, pequeno ali, tá bem? Então o que é que diz ali? Mateus 3:1 tem ali pregação de João Batista, ou como eu tenho aqui a NVI, diz João Batista prepara o caminho, mas dependendo de cada Bíblia, aparece ali a epígrafe do texto. Mateus 3:13 é outro assunto aqui que você vai encontrar. Mateus 3:13 é o batismo de Jesus. E Mateus 4, verso 1, a tentação de Jesus. Então você já viu, Mateus 3, verso 1 vai falar sobre
a pregação de João Batista, Mateus 3,13, o batismo de Jesus, e Mateus capítulo 4, verso 1, a tentação de Jesus. 3 episódios narrados por Mateus que constam ali no ano de preparação. Então, não se esqueça de anotar aí cada texto desse ao que equivale, né? Como epígrafe desse texto. Tudo bem? E aqui você tem uma tarefa. Tem uma tarefa aqui. A tarefa é a seguinte: sublinhe cada um dos seguintes títulos na sua Bíblia com um lápis verde. Então, lápis verde. Pregação de João Batista, lá em Mateus 3, verso 1, você marca, tá certo? Ali por cima. O batismo de Jesus, Mateus 3, 13, a partir de Mateus 3, 13, marque também. E a tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 1. Essa tarefa para você. Vamos para a questão agora, número 14. Justamente aqui podemos usar a técnica de comparação, porque estes 3 episódios aqui, não somente aparecem em Mateus, mas também em outros evangelhos. Então, estes 3 episódios aqui, os 3 episódios, a pregação de João Batista, o batismo de Jesus e a tentação de Jesus, não aparecem apenas no evangelho de Mateus, mas em outros evangelhos. E aí, veja como é importante a técnica de comparação. Certo? Ainda na questão 14. Depois de ler os títulos em Marcos capítulo 1, versículos de 1 a 13, então Marcos, depois que você lê os títulos em Marcos capítulo 1, versículo de 1 a 13 e os títulos nos capítulos 3 e 4 de Lucas, responda: qual destes 2 evangelhos relata os mesmos 3 episódios do ano de preparação relatados por Mateus? Qual desses 3? Aqui tem qual desses 2, né? Somente Marcos, somente Lucas, ambos ou nenhum dos 2. E aí, se você leu realmente, meu irmão, a lição, as referências aqui, você vai constatar que ambos, tanto Marcos como Lucas, vão relatar também os 3 episódios que Mateus também relata, ou relatou, certo? Vamos lá. Questão 15. E essa questão aqui é de suma importância para você memorizar. Quais são os 3 episódios do ano de preparação relatados por Mateus, Marcos e Lucas? Os 3 episódios. Você não se esqueça que tem 3, letra A, B e C. Então, a pregação de João Batista, o batismo de Jesus e a tentação de Jesus. Foram esses 3 episódios que tanto Mateus escreveu, como Marcos escreveu, como Lucas escreveu. Mas João não escreveu, certo? Questão 16. Essa semelhança que temos visto entre Mateus, Marcos e Lucas com relação aos 3 episódios do ano de preparação, segue em maior ou menor escala através dos 5 passos. Maior ou menor escala. O Evangelho de João, ao contrário, não relata um desses episódios e tem uma ênfase totalmente diferente, o Evangelho de João. Quais são os evangelhos que relatam os mesmos 3 episódios do ano de preparação? Marque a resposta certa. E aqui tem Mateus, Lucas, Marcos e João. Você vai marcar todos os 3 com exceção de João, certo? Então, muito fácil. A questão 17. Você mesmo descobriu que entre os 4 evangelhos existem 3 que são semelhantes, porque relatam muito dos mesmos episódios, como a pregação de João Batista, o batismo e a tentação de Jesus, etc. Esses 3 evangelhos parecidos são conhecidos pelo nome de sinóticos. Então, esses 3 evangelhos bem parecidos, né, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como sinóticos. Quais são os 3 evangelhos sinóticos? Acabei de falar agora. Então, Mateus, Marcos e Lucas, nessa ordem. Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos, certo? Vamos à questão seguinte, a 18. Mateus, Marcos e Lucas nos relatam muitos dos mesmos episódios e nos dão uma linda sinopse, ou seja, um resumo da vida de Jesus, os 3 evangelhos. Por isso são chamados de, marque a resposta certa, sinagogas, sinóticos ou sinônimos. Cuidado aí para não confundir, hein? Então você vai responder sinóticos. Questão 19. Apesar de os sinóticos relatarem muito dos mesmos episódios da vida de Jesus, não quer dizer que sejam idênticos. Não quer dizer que os versículos sejam iguais, a mesma quantidade de versículos, o mesmo detalhe da narrativa. Não significa isso. Ao contrário, cada evangelho sinótico apresenta ênfases diferentes. Que, quando comparadas, nos permite acumular mais detalhes sobre um mesmo episódio. Quando você faz a comparação
de um evangelho com o outro, você vai descobrir mais detalhes, né? Vai enriquecer mais aí os seus conhecimentos sobre o mesmo episódio. Qual das seguintes frases é correta? Os sinóticos. Aí temos aqui 3 definições para você marcar qual é que você concorda, qual é que é a certa, né? Então, os sinóticos. Letra A, nunca relatam o mesmo episódio. Você vai marcar isso aqui? Não. Relatam muitos episódios de forma absolutamente igual? Também não. Você não marque essa. E a C, relatam muitos dos mesmos episódios, mas com diferentes ênfases. Então, você vai marcar a letra C. Relatam, mas com os mesmos episódios, mas com diferentes ênfases ou abordagem, né? Mas o assunto é o mesmo, só que os textos não são iguais, né? Cada um colocou de acordo. Lembra-se aqueles quadros que nós colocamos aqui? Daqui a pouco vai ter outra questão daquela ali para você responder, tá certo? Aliás, é a mesma resposta, né? A mesma questão se referindo para você marcar no seu livro o texto. Saindo da questão 19, vamos para a questão 20. Por exemplo, se quiser estudar mais profundamente o episódio da tentação, se você quer ser aquele estudante da palavra do Senhor que conhece mesmo a vida do Senhor Jesus Cristo, isso é bom que todos nós nos aprofundemos estudando a palavra do Senhor Jesus, né? Principalmente a sua vida, tudo que ele fez. Então, por exemplo, se quiser estudar mais profundamente o episódio da tentação de Jesus, você pode fazer uso da técnica de comparação, lendo o episódio em 2 evangelhos, Mateus e Lucas. Vamos fazer já isso aqui. No episódio da tentação, qual destes 2 evangelhos, no episódio da tentação, veja bem, no episódio da tentação, qual desses 2 evangelhos relata que Jesus foi levado, ou seja, guiado ao deserto pelo Espírito Santo? Utiliza a técnica de comparação lendo Mateus 4:1 e Lucas 4:1. Então nós vamos agora ler esse texto. Não sei se você está com o exemplar da palavra do Senhor aí pertinho de você. Eu tenho aqui, eu vou ler esses 2 textos. Então nós vamos verificar nestes 2 evangelhos, Mateus e Lucas, qual desse evangelho narra que ou relata que Jesus foi levado ou guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Vamos lá? Vamos aqui guardar aqui. Vamos lá. Mateus 4:1. Mateus capítulo 4, verso 1. Depois vamos ler Lucas, né? Mateus 4:1 diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então aqui aparece, foi levado pelo Espírito ao deserto. Vamos ler Lucas agora. Lucas, o que é que Lucas diz sobre isso, né? Vamos lá. Lucas capítulo 4, versículo 1. Interessante, foi o mesmo número de capítulo, mesmo versículo, né? Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Então Jesus, tanto Mateus como Lucas, fala que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Estamos na questão número 20. Então na questão número 20, vamos lá. A questão número 20. Então você vai responder o quê? Somente Mateus, somente Lucas, ambos ou nenhum dos 2? Então ambos, tanto Mateus como Lucas, narra que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Questão 21. Muito bem, é verdade que ambos, Mateus e Lucas, relatam que Jesus foi levado ou guiado ao deserto pelo Espírito Santo, ao começar o episódio da tentação. Mas apenas um dos 2 relata que Jesus também voltou no poder do Espírito Santo, ao terminar o episódio da tentação. Utilize a técnica de comparação para poder responder qual dos 2 diz que Jesus voltou no poder do Espírito Santo. Qual foi? Mateus ou foi Lucas? Foi Lucas. Você vai ler em Lucas capítulo 4, versículos 13 a 14, você verá isso. Vamos ler? Vamos ler. Lucas capítulo 4, versículos 13 e 14. Lucas 4, 13 e 14. Vamos conferir. Versículo 13 diz: tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Agora vamos à questão 14, ao versículo 14. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. No poder. Ele foi guiado pelo Espírito e voltou no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Então a resposta é Lucas. Lucas. Certo? Então questão 21 você vai marcar em Lucas capítulo 4, versículos 13 a 14. A 22. Usando a técnica de comparação, você aprendeu algo mais do episódio da tentação de Jesus. Por que você descobriu isso? Porque você usou a técnica de comparação. Por isso que você descobriu.
Como resultado de ler esse episódio, não somente em Mateus, mas também em Lucas, você descobriu que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e que foi fortalecido através da tentação até o fim, pelo mesmo Espírito Santo. Neste estudo, você está utilizando a técnica de comparação para estudar o quê? Um tema somente, um episódio ou um dos 5 passos da vida de Jesus. Você vai marcar o quê? Um episódio. Por quê? Foi a tentação. Então a tentação é um episódio, foi um episódio da vida do Senhor Jesus, tá certo? Então pense bem antes de responder para você não marcar errado. Então marque a letra B, um episódio. Questão 23. Estamos utilizando a técnica de comparação para estudar os exemplos dos cananitas e a tentação de Jesus. Qual destes dois é exemplo de um? Por exemplo, tema, o exemplo de um tema. Aí você vai colocar os cananitas. Tema, os cananitas. Episódio, você vai colocar a tentação de Jesus, certo? Muito fácil aí, não precisa nem explicar, isso aí está mais do que explicado. Outra questão aqui para você memorizar, guardar aí na sua memória, na sua mente. A questão 24. Agora, sem olhar acima, escreva outra vez um exemplo do uso da técnica de comparação para estudar. Aí você coloca tema, os cananitas. E um episódio, a tentação de Jesus. Também muito fácil. É só para você guardar, não se esquecer dessas informações. A questão 25. Vamos praticar escrevendo a palavra grega para cananita, preenchendo os espaços. Você já sabe que a palavra cananita, né, no grego é zelota. Então você vai aqui, tem letra A, B, C, D, tem uns espaços aqui, só para você ir completando aí os espaços. O intuito é que você memorize o termo, certo? Memorizar o termo. Então, como eu disse, não esqueça, não troque zelote por zelador. Então, muito fácil aqui, basta você preencher no seu livro. Então, quem tem o livro sabe do que eu estou falando aqui. Basta apenas treinar para você não esquecer. A questão 26. A semelhança entre Mateus, Marcos e Lucas não é vista apenas no ano de preparação, mas também nos relatos de toda a vida de Jesus, certo? Então nós vimos aqui que Mateus, Marcos e Lucas narram praticamente ali a questão da pregação de João Batista, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, mas não é apenas na questão do ano da preparação. Em outros passos acerca da vida ministerial do Senhor Jesus, você pode também usar a técnica de comparação. Tudo bem? Então voltemos aqui ao enunciado. O Evangelho de Marcos tem 678 versículos. Marcos tem 678 versículos. Em Mateus e Lucas aparece o conteúdo de 606 deles. Então veja só, fui fazer aqui uma regrinha de 3 muito fácil aqui, simples. Cerca de 89% das citações de Marcos constam também no Evangelho de Mateus e Evangelho de Lucas. Às vezes abreviados. Responda, por qual nome conhecemos estes 3 evangelhos parecidos? Quais são os 3? O nome que nós conhecemos para esses 3 evangelhos parecidos, você vai colocar o quê? Sinóticos, para você memorizar também, certo? Vamos lá? A questão 27. Uma mosquinha aqui que está perturbando aqui, irmãos. Questão 27. Vamos praticar a escrita da palavra sinótico. A escrita da palavra sinótico. Para que aprendemos bem. Por qual nome são conhecidos 3 evangelhos parecidos? Então você vai responder o quê? Sinóticos. Sinóticos, certo? Então você vai responder aqui da letra A até a letra E. Sinóticos, 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 certo? Para você não se esquecer. Isso aí. Vamos à questão número 28. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nos oferecem um campo amplo para o uso da técnica de comparação no estudo dos episódios da vida de Jesus. Responda, por qual nome se conhece esses evangelhos? Por qual nome? Sinóticos. Novamente, essa palavra, né? A questão 29. Se você quiser usar a técnica de comparação no estudo sobre o batismo do Senhor Jesus, em qual dos 3 evangelhos procuraria este episódio? Se eu quiser fazer uma comparação agora, não é? Sobre o batismo de Jesus, quais evangelhos eu preciso consultar, né? Vamos estudar em quais evangelhos? Aí você vai responder em Mateus, em Marcos e em Lucas. São os 3 evangelhos sinóticos. Se você quer se aprofundar mais, fazer uma comparação sobre este assunto aqui, certo? O batismo de Jesus. Então Mateus, Marcos e Lucas. É isso.
Vamos a outro breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. É rapidinho. Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém e andar. Ok, irmãos, estamos aqui de volta. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Então, vamos à lição, aliás, vamos à questão número 30, né? Agora, questão número 30. Mas a técnica de comparação não se limita apenas ao estudo de temas e episódios. Também pode ser usada com grande proveito no estudo dos 5 passos da vida de Jesus. Certo? Responda qual dos dois, qual dos dois, Marcos ou João, relata a infância, ou seja, a história do nascimento de Jesus. Qual desses dois evangelhos, Mateus ou João, relatam a história do nascimento de Jesus? Aqui tem somente Marcos, somente João, ambos ou nenhum dos dois. Se você respondeu nenhum dos dois, você acertou, parabéns. Nem Marcos e nem João relatam acerca da infância do Senhor Jesus Cristo. Certo? E a questão 31. Quais são os únicos 2 evangelhos que relatam a infância de Jesus? Mateus e Lucas. Facílima essa resposta, né? Então lembre-se que Marcos e João não relatam acerca do nascimento ou sobre a infância do Senhor Jesus. Vamos à questão 32. Temos apreciado a grande importância da técnica de comparação no estudo dos 4 evangelhos para dominar bem o desempenho da vida de Jesus. Tal domínio é a base de um ministério competente para poder pregar efetivamente a sã doutrina. Por exemplo, se apenas existisse na Bíblia os evangelhos de Marcos e João, o que saberíamos sobre a infância de Jesus? Se tivesse apenas o evangelho de Marcos e João, nós praticamente não saberíamos nada, né? Então a resposta aqui é nada. Nada, um pouco ou muito. Nada. Não saberíamos nada acerca do nascimento do Senhor Jesus, sobre a infância do Senhor Jesus. E aqui, observem. Agora vamos usar a técnica de comparação para pôr os fatos na ordem certa. Vamos usar a técnica de comparação para pôr os fatos na ordem certa. Questão 33. Agora. Durante o nosso estudo no primeiro livro do curso, consideramos todos os episódios importantes da infância relatados por Mateus e Lucas. Todos eles foram importantes, pondo-os na ordem dos acontecimentos. Por exemplo, colocamos o anúncio do nascimento de Jesus antes do nascimento. O anúncio do nascimento antes do nascimento. Do nascimento mesmo, e não depois, porque aconteceu justamente nessa ordem. Então primeiro veio o anúncio do nascimento, depois o nascimento, porque aconteceu nessa ordem. Quando os episódios estão colocados na ordem do seu acontecimento, dizemos que estão em ordem cronológica. Então quando os fatos estão na ordem dos acontecimentos, esses fatos estão na ordem cronológica. Agora leia as 3 listas de episódios abaixo. Então eu vou projetar aqui 3 listas, certo? Então temos a lista A, a lista B e a lista C. A lista A mostra aqui os fatos com relação à infância do Senhor Jesus. Aqui a lista A fuga ao Egito, o nascimento de Jesus e o anúncio do nascimento de Jesus. A lista B, o nascimento de Jesus, a fuga ao Egito, o anúncio do nascimento de Jesus. E a lista C, o anúncio do nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus e a fuga ao Egito. Observem, 3 listas, mas só uma está certa. Só uma está de acordo com o que nós já vimos até agora, certo? E aí vem a questão. Tendo em vista que, em 2 destas listas, os episódios estão em ordem incorreta. Então, dessas 3 listas aqui, 1 está certa e 2 estão incorretas. 2. Em apenas uma lista, os episódios estão na ordem cronológica. Responda, qual é a única lista que está em ordem cronológica? A única lista, qual é? Então, é a lista da letra C. Primeiro foi o anúncio do nascimento de Jesus, depois veio o nascimento de Jesus, depois foi a fuga ao Egito. Ok? Vamos para a questão 34. Que significa pôr em ordem cronológica? Muito fácil aqui. Pôr em ordem cronológica, você vai responder a letra C. Pôr na ordem do seu acontecimento. Colocar algo na ordem cronológica é pôr na ordem dos fatos, na ordem dos acontecimentos. Bem fácil. A 35, que quer dizer cronologia, né? Você já ouviu essa palavra? Claro, já ouviu. Cronologia. Então,
que quer dizer? É na ordem de seu acontecimento. Na verdade, essa palavra cronologia, a palavra ela é originária do grego, né? Grego, cronos significa tempo, né? Cronos e logos estudo, então estudo do tempo, certo? Ou colocar, datar os acontecimentos históricos na ordem dos acontecimentos. Tudo bem? Vamos lá, questão 36 agora. Questão 36. Leia agora com muito cuidado os episódios da infância e juventude que aparecem na lista abaixo. Na página 15 aí, você vai ver. Um episódio aqui tem uma lista, eu vou ler toda essa lista e no final tem uma pergunta. E você vai responder, né, com a resposta sim ou não, ok? Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos ler o enunciado novamente, a questão 36? Leia agora com muito cuidado os episódios da infância e juventude que aparecem na lista abaixo. Primeiro, o anúncio do nascimento de Jesus a Maria pelo anjo. A visita de Maria à casa de Isabel na Judéia. O anúncio do nascimento de Jesus a José pelo anjo. O nascimento de Jesus e a visita dos pastores à manjedoura em Belém. Os 40 dias de purificação da Virgem Maria. A viagem de José e Maria com o bebê Jesus de Belém até Jerusalém, ida e volta, né? Quando Jesus deveria ser apresentado no templo, e foi apresentado por quê? Porque ele era o primogênito, deveria ser apresentado, e ali os pais deveriam oferecer um sacrifício. A visita dos magos à casa em Belém, a fuga de Jesus e seus pais ao Egito, a matança das crianças inocentes em Belém por Herodes o Grande, e a viagem de José e Maria a Jerusalém, quando Jesus se perdeu na capital aos 12 anos. E agora sim, agora responda, estão sim ou não em ordem cronológica? Estão sim, então responda sim, estão, esses fatos que nós acabamos de ler aqui, que eu acabei de ler, estão na ordem cronológica, na ordem dos acontecimentos, certo? Depois de responder, verifique o gabarito. Se sua resposta estiver errada, volte a ler a lista com muita atenção, tentando relacioná-la com tudo o que aprendeu no primeiro livro. Se você respondeu de forma correta, parabéns. Se você aqui esqueceu por algum detalhe, que trocou, achou ou deu a resposta não, é sinal que você ainda não memorizou todos esses fatos, ou pelo menos não entendeu esta sequência lógica dos acontecimentos. Vamos à questão 37. Abaixo a outra lista de episódios que corresponde à infância de Jesus, mas que não estão em ordem cronológica. Cada episódio é representado por uma letra maiúscula. Leia. Vamos lá. Letra A. O anúncio do nascimento de Jesus a Maria. Isso está em Lucas. B. O anúncio do nascimento de Jesus a José. Isso está em Mateus. E terceiro, letra C. A viagem de Maria à casa de Isabel, conforme Lucas, né? E aí vem a pergunta. Agora escreva estas letras maiúsculas na ordem cronológica de seus episódios. Então vimos aqui, essa sequência não está na ordem cronológica, apenas foi citado aqui para uma questão didática, para você olhar essa questão, avaliar bem e colocar aqui só as letras, né, maiúsculas que destacam aqui estes episódios na ordem cronológica. E aí, se você colocou a letra A, C e B, você acertou, porque a letra A diz o anúncio do nascimento de Jesus a Maria. Depois, a viagem de Maria à casa de Isabel. Assim que o anjo noticia que a Maria, que ela vai ser mãe do menino Jesus, e o anjo também fala que sua prima Isabel já está no 6º mês de gravidez, né, que é no caso a mãe de João Batista. O que é que faz Maria? Maria vai então para onde está sua prima, né, vai visitar sua prima. Depois é que Maria volta. Quando Maria volta grávida, né, 3 meses ali de gravidez. E aí tem então a letra A, o anúncio do nascimento de Jesus a Maria. A letra C, a viagem de Maria à casa de Isabel. E a letra B, quando José ali, estupefado por ver Maria retornando agora grávida, e ali o anjo do Senhor para lhe confortar, para lhe tranquilizar, aparece em sonho e tranquiliza José, dizendo que o que ela tinha concebido foi por meio do Espírito Santo que tranquilizou José, portanto que José recebesse Maria como a sua esposa, certo? Então a sequência, a letra A, letra C e a letra B, certo? E aqui um lembrete. Lembre-se que houve 3 meses entre o anúncio a Maria e o anúncio a José, durante os quais Maria estava fora de casa, certo? Isso é importante. Vamos à questão 38. Da lista de episódios abaixo, escreva as letras maiúsculas em ordem cronológica. Vamos lá. A fuga de Jesus com seus pais
ao Egito, né? A fuga de Jesus com seus pais ao Egito, né? Conforme ali foi citado por Mateus. Depois, letra B, a viagem de José e Maria a Jerusalém quando Jesus se perdeu. E letra C, a visita dos magos. E aí você vai colocar novamente na ordem correta. Primeiro, o que foi que aconteceu? Você vai colocar letra C, a visita dos magos. A visita dos magos. Depois, a fuga de Jesus com seus pais. Primeiro, houve a visita dos magos. Os magos visitam. Nesse íntere, nessa ocasião, depois, quando os magos visitam, eles não retornam para relatar que tem encontrado a criança. Herodes, então, decreta ali a morte das crianças ali de Belém e a região circunvizinha. Neste episódio, o anjo do Senhor fala com José em sonho para ele fugir para o Egito, né? Ele vai para o Egito. E a questão aqui, a viagem de José e Maria a Jerusalém, quando Jesus se perdeu, claro, Jesus já estava ali com 12 anos de idade. Então, muito fácil colocar isso aqui na ordem cronológica, na ordem dos fatos, na ordem dos acontecimentos. A letra C, A e a letra B, certo? Vamos à questão seguinte, a 39. Depois do nascimento de Jesus, por quantos dias de purificação Maria teve que ficar em casa antes de poder viajar à capital Jerusalém? Isso aqui já vimos na lição número 22, falando sobre isso aqui, a questão da purificação de Maria, né? Ela tem que passar um tempo ali, porque ela não poderia ir ao templo do Senhor, ou à sinagoga, né? Porque ela estava em período ali cerimonialmente, né? A questão da lei cerimonial, ela tem que guardar isso aí, certo? Então aqui diz, 1 dia, 1 ano ou 40 dias. Então, 40 dias, certo? Por se tratar de um menino. Se fosse uma mulher, seria o dobro, né? Mas aqui na casa de Jesus, 40 dias de purificação de Maria. A questão 40. Qual episódio aconteceu primeiro? Os dias da purificação ou a viagem de Belém e a Jerusalém e de volta? Os dias da purificação. Maria não poderia entrar no templo, ela ainda cumprindo os dias da purificação. Ela primeiro se purificou. Passado esse período, então, ela e José vão ao templo em Jerusalém para apresentar Jesus ao Senhor, apresentar o Senhor, Jesus a Deus, né? Ali fazia parte ali, né? Deus determinou que todo varão deveria ser apresentado ao Senhor. E nessa ocasião, José e Maria levaram um par de rolos ou um par de pombinhos ali para sacrificar. Ok? Então, os dias de purificação. Vamos agora à questão número 41. Da lista de episódios abaixo, escreva as letras em ordem cronológica. Temos aqui a visita dos magos à casa em Belém. A visita dos magos à casa em Belém. Letra B, o nascimento de Jesus e a visita dos pastores ao estábulo em Belém. Letra C, a viagem de volta de José e Maria e o bebê Jesus de Belém a Jerusalém. E os 40 dias de purificação de Maria, né? Ali relatado em Lucas. Você vai colocar aqui o quê? Para facilitar, à medida que o estudante vai lendo isso aqui, ele já vai numerando. Então, por exemplo aqui, o nascimento de Jesus e a visita dos pastores ao estábulo em Belém é o número 1, você coloca 1. Depois, os 40 dias de purificação de Maria, 2, né? A 3, a viagem de volta de José e Maria e o bebê Jesus de Belém a Jerusalém, e depois retorna, foi logo na sequência. E por último, a visita dos magos à casa em Belém. Então, você vai colocar o quê? A letra B, D, C e A. B, D, C e A, nessa sequência. Primeiramente, para você não esquecer, primeiro foi o nascimento de Jesus e a visita dos pastores, que aconteceu no mesmo dia que Jesus nasceu. Após isso, Maria teve que cumprir os seus 40 dias de purificação, né? Depois eles saíram de Belém, foram até Jerusalém, apresentaram Jesus no templo e retornaram. Após isso, o que aconteceu? Aconteceu o quê? Aconteceu a visita dos magos. Se a visita dos magos tivesse acontecido antes de José e Maria levarem o menino Jesus, consequentemente, talvez eles não fossem. Por quê? Porque eles sabiam que havia essa decretação, essa ordem de Herodes para matar crianças ali de Belém, né? E eles iam perguntar com certeza, de onde vocês vêm? Vêm de Belém? Então era para matar. Mas graças a Deus que Deus na sua presciência, Deus na sua soberania, revelou a José, e aqui mostra mais uma vez a soberania do Senhor, revelando a José, através de um anjo, o desígnio de Herodes, que era matar o menino Jesus. E ali, graças a Deus, de forma miraculosa, José foi advertido e foi ali fugiu para o Egito, né?
E claro, as despesas da viagem foram custeadas pelo quê? Pelo ouro dos magos. Então, para eles viajarem primeiro, os magos levaram ali ouro, incenso e mirra. Por quê? Porque era costume quando alguém importante, alguém visitasse um rei, geralmente essas pessoas traziam presentes, né? Como Salomão recebeu ali presentes também quando recebeu a visita, né? Daquela famosa rainha. Bem, amados, nós já saímos da questão, já falamos da questão 41. E aqui, lembre-se, um lembrete, lembre-se de que aconteceram 2 episódios importantes entre a visita dos pastores e a visita dos magos. Então, novamente, lembre-se de que aconteceram 2 episódios importantes entre a visita dos pastores e a visita dos magos. Quais foram? Os 40 dias de purificação de Maria e a apresentação do menino Jesus no templo. Guarde isso, não se esqueça, isso é fundamental para você entender cada vez mais. Questão 42. Qual o nome grego para cananita? Novamente aqui, né? Então, não tem como você se esquecer. É zelote, zelote. Nome grego para cananita, zelote. Questão 43, vamos lá? 43. Estamos utilizando a técnica de comparação para estudar exemplos de um tema, um episódio e um passo. Então, não se esqueça, comparação. Nessa técnica você pode estudar um tema, um episódio da vida de Jesus ou um passo acerca da vida do Senhor Jesus. E aqui tem a lista 1 e a lista 2. Do lado esquerdo, na lista 1, abaixo tem tema, episódios e passo. Tema, episódio e passo. Na lista 2 tem aqui a infância de Jesus, os cananitas e a tentação. O que é que você faz? Para facilitar, você vai colocar, ó, como eu faço, a infância de Jesus. Aí você coloca, isso aqui foi um passo. Os cananitas é um tema. A tentação, um episódio. E aí é só colocar na sequência agora. Olhou aqui, vai ficar a letra de cima para baixo. A B, a C e a A. Muito fácil. Facílima demais, né? Questão 44. Aprendemos o uso da técnica de comparação para estudar nos evangelhos um tema, um episódio e um dos 5 passos da vida de Jesus. Do que você aprendeu, escreva um exemplo de tema, os cananitas. Episódio, a tentação de Jesus. E um passo, a infância de Jesus. Então guarde isso aí também, certo? Questão 45. Deus nos deu os 4 evangelhos e eles são como 4 olhos que focalizam os aspectos diferentes da vida de Jesus. Qual seria o resultado do exemplo, por exemplo, de usar a técnica de comparação para analisar a infância de Jesus estudando ao mesmo tempo os relatos de Mateus e Lucas? A extensão do relato da infância ressaltaria o quê? Menos, mais ou igual? Mais, certo? Então, quando você estuda Mateus e Lucas, você vai aprender muito mais. Você comparando o que Mateus falou, o que Lucas falou, você vai aprender muito mais, se você comparar. Então, vai aprender muito mais. A questão 46, qual das técnicas de estudo bíblico é representada pelo desenho da introdução desta lição? Lembra daquele quadrinho lá? Aqueles quadros que nós mostramos no início da lição? Que técnica é aquela para a gente analisar cada quadro ali, para depois formar um quadro uno ali? Né? É a técnica de comparação. Assim como nós analisamos ali, vimos os 4 quadros que nenhuma expressa a realidade, a totalidade em si do fato, mas quando você compara os 4 desenhos ali e formando o seu todo, você tem uma visão ampla, completa do relato, do fato. Assim também nós podemos fazer com a Bíblia. Não estude a vida de Jesus apenas lendo Mateus, ou apenas lendo só João. Aliás, João nem fala sobre a infância de Jesus. Para você realmente, para eu e você estudarmos a vida do Senhor Jesus, precisamos estudar no seu todo, fazendo esta correlação ou esta comparação entre o que um autor falou e o que o outro autor falou, e assim sucessivamente, certo? Então a resposta é comparação. E por último vem a última questão, né? A 47. Há 4 evangelhos na Bíblia. Se quisermos compreender e conhecer melhor a vida de Jesus, precisamos aprender a usar a técnica de comparação. Para você completar essa resposta aqui. A fim de que a vida de Jesus Cristo ressalte mais e assim possamos compreendê-la em toda a sua profundidade. É um dos alvos principais desse curso.
Sem essa técnica, seu ministério seria incompleto. Então, que bom que já estudamos sobre a técnica de observação, interpretação, aplicação e agora a técnica de comparação. Certo, meus amados? E aqui, passe um momento de oração louvando a Deus pela maravilha dos 4 evangelhos. Né? Depois você faz essa oração, agradecendo ao Senhor, obrigado pelos 4 evangelhos, agora eu posso compreender melhor a vida do meu Salvador Jesus Cristo, né? Pedindo que através deste curso você possa aprender como aproveitá-los mais e mais com o uso efetivo da técnica de comparação, certo? E por último, agora sim, então agora você realiza a sua prova, vá lá na página 191, faça a sua prova, se tiver dúvida, dê outra revisada no assunto, tá certo? De maneira que você responda de forma acertada aí a sua prova. No mais, até a próximo estudo nós vamos falar sobre o Evangelho de João e a cronologia do ano de preparação. Até lá, um forte abraço em nome do Senhor Jesus.